Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. O nosso papo de hoje é sobre o Estado Novo, o golpe do Estado Novo, a última fase da Era Vargas, que vai de 1937 até 1945. As principais características, curiosidades deste período sombrio da nossa história. Glórias ao Brasil! Glórias ao Brasil! Brasil, ó rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruído estava o teu futuro, porque pretendiam dominar o teu povo. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre seus filhos, como herói, foi o primeiro. Muito bem, essa música aí de 1938, início do Estado Novo, Glórias ao Brasil, interpretação do Nuno Holland, a música do Zé Pretinho e também a do Gilberto dos Santos. Olha só, glorificando o início desse Estado no Brasil, desse Estado Novo, um Estado ditatorial. É o nosso assunto de hoje, o Estado Novo que foi inspirado, podemos dizer também, Portugal estava vivendo sobre o terrível regime do Salazar, que era chamado também de Estado Novo. O Brasil que vem vindo de todo um contexto mundial, de um contexto que nós temos a questão do comunismo, a questão do nazismo, do fascismo, Portugal também vivendo o fascismo, não só o fascismo italiano, não só o nazismo alemão. E é claro que essas ideias chegaram ao Brasil, se refletiram no Brasil de alguma maneira. Na aula anterior, que está gravada aqui no nosso canal, eu falei sobre o governo constitucional. Vou deixar aqui o link desta aula, o governo constitucional, que é a segunda fase da era Vargas, quando Vargas ele governa o Brasil a partir de uma Constituição. Constituição de 1934, que trouxe grandes inovações, como o direito ao voto, o voto feminino, né? Também nós tivemos a questão que o voto passou a ser secreto, também as leis trabalhistas, enfim, várias e várias inovações nessa terceira Constituição do Brasil de 1934, lembrando que isso foi pós-Revolução de 1932, que também está na nossa aula aqui sobre o governo constitucional. Em 1935, nós tivemos no Brasil a tentativa de um golpe comunista. Os comunistas tentaram derrubar o Getúlio Vargas e chegar ao poder através da intentona comunista, que foi sufocada, é claro, pelo governo. No Brasil, nós tínhamos dois partidos, principalmente, um representando a direita e outro a esquerda. A direita, a Ação Integralista, que nós tínhamos o nome do Plínio Salgado como principal representante, e na esquerda, o Luiz Carlos Prestes, né? Velho companheiro lá do tenentismo, do nosso amigo Getúlio Vargas, hoje, nesse período da história, um sujeito de esquerda, comunista. Ele cria a Aliança Nacional Libertadora. Muito bem, nesse contexto da Constituição de 1934, o Getúlio Vargas teria que convocar eleições diretas para a próxima presidência. Ele ficaria no governo até 1938, já que ele foi eleito de maneira indireta a partir dessa Constituição de 1934. O que acontece? Diante de todo o cenário, também com medo da volta da oligarquia paulista ao poder, foi criado um plano, o Plano Cohen, que é um plano criado pelo general Olímpio. Nesse plano ele coloca que haveria o que? Haveria a tentativa de judeus comunistas tomarem o Brasil. Eles estavam preparando um golpe. O Getúlio Vargas, é claro que esta informação ela foi levada
justamente para o chefe do Estado Maior, o Góes Monteiro. Muito bem, ao saber desse plano, o Getúlio Vargas, desse plano forjado, é claro, o Getúlio Vargas recebe apoio dos integralistas, é claro, da elite brasileira. Ele vai a um programa de rádio, na época a era do rádio, o rádio é o principal veículo de comunicação, e ele faz uma denúncia, né, a questão, olha só, naquela época já fake news, né, pessoal? Ele faz uma denúncia falando que os comunistas estão tentando um golpe no Brasil, o plano Cohen. Cohen, que é um termo judaico, e justamente seriam os judeus comunistas tentando tomar o poder no Brasil. O que acontece? Com apoio, então, dos integralistas, com apoio da elite, com apoio também dos militares, o Getúlio Vargas dá o golpe do Estado Novo no final de 1937. Muito bem, no dia 10 de novembro de 1937, o Getúlio Vargas dá o golpe do Estado Novo. A partir desse momento, ele fecha o Congresso Nacional, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, ele dissolve as assembleias estaduais, ele indica interventores, tem uma nova Constituição, a Constituição de 1937, a quarta Constituição do Brasil, lembrando que a primeira Constituição de 1824, quando o Brasil tornou-se independente, Dom Pedro I no poder. Depois nós tivemos a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Depois a de 1934, que era o que Getúlio Vargas estava governando o Brasil até então. Aí nós temos a Constituição de 1937, que ficou conhecido como polaca. Por que polaca? Porque teve como inspiração a Constituição da Polônia. Então levou esse nome polaca. E dava totais poderes centralizados ao Getúlio Vargas. Ele fechou o parlamento, em relação aos partidos políticos, não haveria mais partidos políticos no Brasil, a extinção dos partidos políticos, ou seja, um duro golpe também aos integralistas, o fim das liberdades individuais. Nós tivemos também a questão da censura, ele tinha o direito de nomear interventores nos estados, dissolver as assembleias, governar a partir de decretos. Então, essa Constituição de 1937 centralizou o poder nas mãos do Getúlio Vargas. E tivemos até um evento muito interessante entre aspas, no final de 1937, a queima das bandeiras foi um evento no Rio de Janeiro, na capital. Após a missa campal, o Getúlio Vargas, numa cerimônia, queimou todas as 22 bandeiras estaduais do Brasil e hasteou, após a missa, 22 bandeiras do Brasil. Então, aí a presença do nacionalismo, essa questão também do poder centralizado. O que vale agora são os símbolos nacionais e não os símbolos estaduais. Nós temos aí o fim também do federalismo. Federalismo, que era uma marca muito importante desde a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por Sua Eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República,
sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional. Muito bem, esse evento aí que ficou conhecido como o evento do queima das fogueiras estaduais, a Festa das Bandeiras, no dia 27 de novembro de 1937, mostra muito bem como seria a política do Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Essa centralização do poder com o fim do federalismo e toda essa questão dos símbolos nacionais. O que importa agora é o nacional, é o símbolo nacional, é o Brasil e, diga-se de passagem, o Brasil na figura do seu chefe maior, o Getúlio Vargas. E para isso, o Vargas ele cria um departamento especializado para cuidar da sua imagem e também para censurar os veículos de comunicação e buscar apoio de artistas, inclusive do modernismo, em relação à sua figura e também aos símbolos nacionais. Nós temos a exaltação dos símbolos nacionais. E quem vai auxiliar é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Auxiliar não, vai ditar as regras, ditará as regras ao DIP que foi criado em 1939. Então o Departamento de Imprensa e Propaganda será responsável por toda essa imagem do governo do Estado Novo e também pela censura e também para mobilização de artistas em torno do nacional, dos símbolos nacionais. E para isso também, já que estamos falando da década de 30, final da década de 30, quase aí a década de 1940, vésperas da Segunda Guerra Mundial, a rádio era o principal veículo. Os rádios, né, as emissoras de rádio, a emissora de rádio, era o principal veículo nesta época para atingir as massas. Inclusive, o rádio tinha, na sala das casas, tinha um papel que nós temos hoje da televisão. Então, o rádio tem um papel muito importante nesta época para a divulgação das ideias do Vargas. O Vargas que tinha uma ótima retórica, tinha o DIP que cuidava de toda a sua imagem como chefe da nação, lembrando aí um paralelo com os regimes fascistas da época, lembrando muito Mussolini e os demais ditadores. O Vargas se utilizará muito do rádio, o rádio que tinha nessa época o papel que a televisão tem hoje de atingir as grandes massas. É criado o Programa Nacional em 1935, antes ainda do Estado Novo. Inclusive, esse Programa Nacional, que era obrigatório, que o Vargas irá denunciar o Plano Cohen, depois também a nova Constituição, o início do Estado Novo. Esse programa depois ele será de segunda a sexta, será diário no rádio, obrigatório, e chamará Hora do Brasil em 1938. E nós temos depois a Voz do Brasil, como nós conhecemos hoje. É aquele programa que todo mundo, né, escuta, né? Todo mundo tá ligadinho, sei. Que é a Voz do Brasil, das 19 às 20 horas, o horário obrigatório nas rádios. A Voz do Brasil, esse nome é de 1962, que mudou para a Voz do Brasil. Hoje o noticiário é uma mescla do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário.
Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe. Muito bem, e no campo da política trabalhista, lembrando ainda, fazendo um paralelo com os regimes fascistas, Getúlio Vargas que irá colocar como pai do trabalhador, o pai dos pobres, mãe dos ricos, né? Só que nós teremos inovações nas leis trabalhistas, muitas leis que são importantes até hoje para o trabalhador. É criada a Justiça do Trabalho, depois a questão do salário mínimo em 1940, inclusive o salário mínimo era muito maior, né, o valor maior do que nós temos nos dias atuais, que tá bem difícil, né? E a questão dos sindicatos, como ficou a questão dos sindicatos? É o sindicato pelego, né, o famoso sindicato pelego. Quem controlava o sindicato era o Estado, não havia uma liberdade sindical. E o Getúlio Vargas também proibiu as greves. Não haveria possibilidade de ter greves nesse período do Estado Novo. Então, um fato muito importante ligado ao trabalho é a consolidação das leis do trabalho de 1º de maio de 1943. Inclusive, o 1º de maio, como feriado, a partir da era Vargas, será utilizado muito pelo Getúlio Vargas, inclusive com discursos públicos, com estádios lotados, desfiles físicos, marcando mais uma vez esta presença, essa imagem como pai dos trabalhadores, como pai dos pobres. A CLT, ela foi muito importante, porque até hoje é importante, né? Recentemente, tivemos alterações aí, tivemos uma reforma trabalhista que foi muito criticada pelos sindicatos. A CLT que vem desde a era Vargas, então o direito a férias, a questão de horas trabalhadas, uma regulamentação dessas horas, descanso semanal remunerado, a questão também da carteira de trabalho e outros benefícios trabalhistas a partir da era Vargas. Outro destaque importante para esse período da história do Brasil é a criação de estatais importantes por parte do governo Vargas. E a criação das estatais também, financiamento dos Estados Unidos. Essa questão da política internacional, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a questão dos Estados Unidos, União Soviética, o Vargas que tinha um certo fascínio pelos regimes fascistas, mas o Brasil participará da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, será o tema de um próximo vídeo que iremos falar dessas relações internacionais, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e do fim da era Vargas. Muito bem, as principais estatais que o Vargas criou nesse período, nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional, de 1940, a Companhia Vale do Rio Doce, 1942, a Fábrica Nacional de Motores, 1943, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, de 1945, já no finalzinho aí da era Vargas. Essas as principais estatais criadas pelo Vargas. A Petrobras, ela foi criada na década de 50, um período após, ok? Muito obrigado a você que esteve comigo em mais um papo aqui sobre a história, um período muito importante da nossa história, a questão da era Vargas. Já tem 2 vídeos aí que eu gravei no ano passado, que é o governo provisório, o governo constitucional, e hoje nós falamos sobre o Estado Novo e teremos um 4º vídeo que será sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o fim da era Vargas. Ok? Bons estudos, não esqueçam de leituras e se aprofundar aí no assunto, tem muito material interessante na internet, vídeos dessa época, e temos também muitos livros aí que dá para você. Eu indico o livro do Boris Fausto, História do Brasil. É muito interessante a abordagem que o Boris faz desse período da história. Nesse livro ele fala sobre toda a história do Brasil, desde a chegada dos portugueses,
até os dias atuais, até o Brasil contemporâneo. Mas é interessante pegar esse recorte da era Vargas. Falei demais, né, Mônica? Abraços fraternos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de acionar as notificações, que mais? Tudo aquilo, né, que todo mundo pede, né? Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro. Ainda temos na memória esse rasgo de patriotismo. Hoje tens nome na história, na emergência de tão negro abismo, porque existia em teu seio, entre os valores verdadeiros, Getúlio Vargas que veio